Sim. Boa tarde a todos. Inicio mais uma reunião da Comissão de Constituição, Relação e Bem-Estar Social, desse dia 10 de outubro de 2019. Inicialmente, farei a leitura da ata da reunião anterior, reunião ordinária 22 de 2019. Aos 3 dias do mês de outubro do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas e 30 minutos, os vereadores Flávio Abizotti, Jair Locatelli e William Heine. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei 8019 altera o artigo 1º da Lei Municipal 5.426, de 29 de janeiro de 2019, que concedeu reajuste salarial aos servidores municipais ativos e inativos, estatutários, sedentistas, pensionistas e contratados emergencialmente do município de Três Passos. Projeto de Lei 8119 dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera. Projeto de Lei Complementar número 819 altera o artigo 171 do Código Municipal Tributário. Lei Complementar número 1 de 30 de dezembro de 91. Projeto de Lei Complementar número 919 inclui o artigo 257A na Lei Municipal 3211 de 7 de dezembro de 95, que institui o Código de Meio Ambiente e Cultura do município de Três Passos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de Lei Complementar 819. O presidente William Heine solicitou orientação técnica, a qual destacou a viabilidade da proposição em tela depende da apresentação e análise demonstrativa de impacto orçamentário e financeiro. O secretário municipal de Finanças, Lucas Neckel, esteve presente na reunião e esclareceu que não se trata da renúncia de receita, mas apenas mais uma contribuição do município na execução do calçamento comunitário com o fornecimento de meio-fio, além do material que já é fornecido, pedra e terra, terraplanagem, máquina, sendo que para tanto utilizará recursos oriundos do excesso da arrecadação e recursos do Tesouro Municipal. O relator Flávio proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de Lei Complementar 919. O relator William Heine destacou que, embora não seja objeto específico da proposição, os vereadores aproveitam a oportunidade para sugerir ao Executivo modificações na redação do artigo do Código de Posturas do município, que determina a construção de muros de forma a esclarecer que tal medida não é obrigatória em todas as situações, mas tão somente quando houver riscos com deslizamento de terra. O secretário Lucas afirmou que levará em consideração a sugestão e repassará a mesma para a administração municipal realizar as alterações necessárias. Projeto de Lei 8119, a orientação técnica esclareceu que a cobrança de melhoria só se justifica se a propriedade do contribuinte for valorizada em decorrência de obra pública e recomendou principalmente que os edis solicitassem esclarecimentos ao Executivo em relação ao artigo 1º do projeto de lei, se o mesmo refere-se a uma obra ou mais de uma obra. Pois a instituição do entendimento jurisprudencial pacificado. Diante disso, o relator William Heine decidiu que a proposição aguardará maiores esclarecimentos por parte do Executivo, quando os aspectos apontados na orientação técnica para posterior análise. Votação dos pareceres, aprovados por unanimidade pela normal tramitação do projeto de lei complementar 819. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloque em discussão a ata. Não tendo nenhum inscrito, coloque em votação. Os contrários se manifestem. Favoráveis permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Só em mim eles estão. Meu Deus do céu. Tomei banho hoje, então. Mosquitaiada. Leitura sumária do expediente. Aí, Marcos, muito obrigado. Mas olha, na torcida. Pode botar em cima, hein? Registrando a presença de mosquitos na reunião de comissão. Aí não faz mal, pode voar tudo aqui. Não, pode deixar, Marcos. Projeto de Lei Complementar 919 inclui o artigo 257A no Código Municipal de Meio Ambiente e Posturas, Lei Municipal 3211, de 1995, estabelecendo a multa no valor de R$ 142,50, correspondente a 30 URMs, ao proprietário de terreno, edificado ou não,
que não dotar o seu imóvel de passeio e muro, bem como de ajardinamento nas áreas em que houver exigência, e prevê também os procedimentos a serem adotados pela administração municipal quando advertência e prazos. Projeto de Lei 8119 dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria das obras de reperfilamento asfáltico em CBUQ de trechos das ruas Ipiranga, José Joaquim da Rocha, João Soares Lisboa, Fernando Vassa e Maria Quitéria, bem como os trechos da Avenida Perimetral e da Travessa Leopoldina. Projeto de Lei 8219 declara de utilidade pública a associação missionária de beneficência voltada ao trabalho de acompanhamento de ações de Instituto de Longa Permanência do Idoso. Projeto de Lei 8319 autoriza o Poder Executivo a proceder na alienação onerosa de bens móveis por meio de leilão. Os bens constam de uma relação em anexo ao projeto, sendo vários veículos, um gerador de energia, material hospitalar e imóveis em geral. Projeto de Lei 8419 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um profissional psicólogo para atuar junto à unidade de saúde prisional com carga horária mensal de 100 horas, tendo em vista que a profissional contratada pelo Estado foi remanejada para outro setor. Projeto de Lei 8519 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um profissional assistente social para atuar também junto à unidade de saúde prisional por 100 horas mensais pelo mesmo motivo do projeto anterior. E Projeto de Lei 119, Programa Prefeito Mirim, dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento e de segurança nas escolas públicas da rede municipal de ensino. Iniciamos pelo projeto de lei número 919. O projeto recebeu do Executivo uma mensagem retificativa. Cristina, tem alguma orientação ainda? Era a questão do muro, né? Vem uma mensagem agora com um parágrafo único especificando o que é o muro. Eu já li o texto, achei que ficou bom dessa forma. Isso, ele vem a questão já do mérito, eu já tinha comentado, mérito não, enfim, a parte formal do projeto em si, já havia sido comentado. A questão do muro, embora não era objeto específico desse projeto, porque só para lembrar, esse projeto ele institui a questão da aplicação de multa para quem não tem o muro, o passeio e ajardinamento, se não me engano. Então, já existia essa multa, já existia esse valor de multa, já estava tudo certinho, só não havia, então, prazo para notificação, o prazo para informação, o prazo para execução da obra quando não tivesse a aplicação, então, da multa. Isso está disposto aqui. Foi acrescentado o parágrafo único que diz o seguinte: para efeitos da presente lei, entende-se como muro a estrutura com altura suficiente para conter deslizamento de materiais de terreno para a via pública ou da via pública para o terreno. Tecnicamente, eu particularmente não vejo correto a forma como foi colocado nesse contexto, porque aqui ele só vem dizer da multa. Existe um capítulo 5, que é específico dos passeios, muros e cercas. Ele continua dizendo aqui que os terrenos edificados ou não, com frente para a via ou logradouro público, devem ser obrigatoriamente dotados de passeio e muros em toda a sua extensão testada, bem como ajardinamento das áreas que houver exigência. Então, ele vem em que houver exigência no ajardinamento. Talvez, se fosse colocado na questão do muro, ficasse realmente claro que não era necessário. Então, ele só vem dizer o que é o muro, mas a obrigatoriedade, não vejo que dessa forma, interpretando que ela foi retirada. Lembrando que a discussão vale para as duas comissões. Eu li o texto, eu acho que o objetivo do Executivo é dizer justamente que o muro, conforme, é que a gente tem uma imagem de muro, um muro construído. Mas o muro ele tem uma interpretação, eu acho, uma questão gramatical que ele pode ser interpretado de forma diferente. Posso até estar enganado na questão do texto, mas eu li o parágrafo único que ali ficou, para mim ficou bem claro. Ou teria que estar em outro lugar esse parágrafo, Cristina? Não, é com vocês, ele pode ficar aqui só no mesmo local, mas eu só quero lembrar para vocês que tem um capítulo 5º dos passeios, muros e cercas, artigo 189, que ele vem a dispor sobre isso, inclusive com parágrafos. Aí vem um dizendo no artigo 257, lá no final, o que é muro, né? Não pode Se tivesse esse mesmo que... parágrafo único ali, também... Ele podia estar em outro local.
E ele está dizendo, na minha interpretação, ele está dizendo aqui que, ele não está dizendo que não é obrigatório o muro, né? Ele está dizendo que um muro ele tem que ter uma estrutura suficiente para conter deslizamento, mas e quando não tem deslizamento? Eu continuo entendendo que está sendo obrigatório, a minha interpretação. Né? Mas aí é com vocês. Eu interpretando aqui, claro que isso é bem teórico, porque na prática parece que a fiscalização não é. Isso então, até o Lucas comentou, que aí vai o bom senso da fiscalização, que sempre é aplicado pelos fiscais, dizendo, obviamente, quando não precisam. O objetivo do muro é conter o terreno. No momento que ele não é necessária essa contenção, não precisa o muro. Né? Com licença, mas eu entendi o que tu quer falar. Né? Eu também entendi a orientação jurídica. E o meu entendimento é que deveria, né, então, onde não tem a necessidade de conter a terra, seja para um ou para outro lado, né, do imóvel, não tem a obrigatoriedade de ter muro. Mas aí, como a nossa assessora jurídica falou, talvez teria que mudar na outra lei ali, né? Isso seria o ideal, né, que não houvesse a obrigatoriedade em locais onde não há essa necessidade, onde não ocorre deixar bem claro na lei. Deslizamento, eu não vejo por que obrigar a pessoa a fazer um muro, né? Porque a gente sabe que existem cidades onde não tem obrigatoriedade nenhuma, as pessoas não fazem muro, não tem, a não ser quando é necessário, né? Ou se elas preferem por questão de segurança. Então, nesse sentido, eu acho que é um avanço essa nova legislação, é um avanço se de fato for assim como nós estamos entendendo. Ou como nós desejamos, né? Apenas para colaborar. O Código de Postura, ele deve sofrer um reestudo. Se não, vejamos, nesse caso de cercamento, no Código diz lá que os terrenos terão que ter cerca. Tá. Né? Eu acredito que esse tipo de entendimento já está suprimido, isso já foi. Né? Então, tem vários momentos onde que a Secretaria terá que refazer o Código de Postura, inclusive desse muro, porque eu acho que tu obrigar o cara a construir um muro, mas que tamanho? Meio metro, 1 metro, 20 centímetros? Não, apenas para contenção. Né? E se ele tem um terreno planíssimo, que não há necessidade? Mas e daí? E esse projeto é apenas para aplicação de multa a quem não tem. Não se trata especificamente do muro, assim, em termos de altura, impedimentos e nada, né? Então, cabe a nós, quem sabe, aceitar assim e solicitar uma reestruturação do Código de Postura. E caminhar. Junto com o projeto, o anexo ao projeto, veio então a definição, ou nova definição de muro, que significa muro, né? E nesse sentido eu vejo que já é um avanço. Foi o nosso pedido. Exige exatamente um muro como a gente imagina, que tenha que ser alto, tenha que ser fechado ou algo assim. Ele só não deixa claro no sentido de que seria apenas quando necessário, né? Mas ele vem definir o que seria o muro, com altura suficiente para conter deslizamento. Não chega a esclarecer de uma forma específica, né, de que seria quando necessário. Se os colegas acharem que a gente pode, porque não tem urgência, daria para ainda pedir para melhorar o texto. Mas eu conversei com o Lucas e ele deixou bem claro o entendimento do município, obviamente que é esse, quando necessário. Não está no texto dessa forma específica. Seria só botar um aposto lá, vírgula, quando necessário, vírgula, né? Votação. Então, acho que a gente, né, nós vamos estar sendo muito preciosismo aqui da nossa parte, nesse sentido, e fazer uma sugestão. Como é que é? Já voltou normal? Tem um no break? Tá. Então, acho, como alguém mais quer se manifestar? Não?
Como relator, eu dou a sugestão de que o projeto vá à votação, aceitando o texto atual, e que a gente envie uma correspondência ao Executivo ainda sugerindo essa melhoria do texto, para não parar e depois vem um outro projetinho aqui, mudando esse texto. Pode ser? Colega Flávio? Sou favorável. E o Jair? Também. Então tá, a comissão decide que o projeto vá à votação e que se envie uma sugestão ao Executivo sobre a questão de deixar definido bem em lei, no texto da lei, que quando não há a necessidade de contenção, não tem a obrigatoriedade. Seguimos aqui, projeto 8119. Nós tivemos um retorno do Executivo via e-mail. Para voltar aqui. É sobre a cobrança de contribuição de melhoria das obras de reperfilamento asfáltico. Cristina solicita orientação técnica. Só relembrando, nós estávamos na última reunião de comissão em discussão em relação à necessidade, se tratava de uma obra única ou se era mais de uma obra, sendo que a contribuição de melhoria deve ter lei específica para cada obra, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. Então, veio para nós aqui uma resposta da Procuradoria de Três Passos, com relação à solicitação discutida em reunião das comissões, sobre a necessidade de uma lei para cada rua, onde pretende-se instituir a contribuição de melhoria, referente ao projeto de lei 81, cumpre a esta PGM esclarecer a exigência de prévia lei autorizando a cobrança de contribuição de melhoria se dá em homenagem ao princípio da legalidade tributária e ao princípio da não surpresa do contribuinte. Nesta senda, o intuito é especificar os trechos da obra para conhecimento dos beneficiados, sendo indiferente se os trechos estejam elencados em uma única lei ou em leis diversas, não podendo apenas ser a lei genérica, o que não é o caso do projeto de lei. Os trechos mencionados tratam-se de ruas contínuas e o tipo de melhoria à obra se pretende realizar é o mesmo. Então, eu continuo reafirmando, se vocês continuam tendo o entendimento de que é uma única obra com esse esclarecimento, não há problema que se faça uma lei, sendo mais de uma obra, o ideal é que se faça separado, mas veio pelo menos, né, uma justificativa aqui para embasar a decisão de vocês, que podem confiar no que a PGM coloca aqui e tem uma instrução melhor do projeto de lei, então. Alguém quer se manifestar? Devo, até porque eu tive 2 vezes reunido com o Gilmar para entender o que é reperfilamento, o que é camada asfáltica, qual é a altura, centímetros. E aí a gente acaba entendendo um pouco da parte técnica para que haja, então, uma taxação. O reperfilamento simples, de até 3 centímetros, ele não é cobrado. É como esse que está por aí nessa rua aqui. Tem aquela do NPS até o estádio, lá na escola. Essas ruas assim, até 3 centímetros, de graça. Essa mão de obra que vai ser dotada essas ruas, ela terá uma camada de até 4 centímetros de asfalto quente. Como é um asfalto quente de durabilidade, ele cabe então uma cobrança, que depois vai ter então o edital, a audiência pública, com os moradores, conforme a legislação. E a última camada que se diz que é o melhor é de 5 centímetros asfalto quente. Esse é mais caro. É o mais caro. Então esse de 4 centímetros para essas ruas tem um preço diminuído por ser de um tamanho menor do que aquele normal para asfalto de rua pesado. Era isso que eu queria colocar então a todos. Mais alguém queira se manifestar? Não? Como relator, eu acredito que o município se posicionou de uma forma bem tranquila em relação ao entendimento que eles querem que a gente tenha, né? Na questão de depois as obras serão tratadas individualmente, pelo que eu entendi,
Na última reunião de comissões já foi nos explicado isso. Eu acho que com essa manifestação do Executivo a gente tem um embasamento e, mais uma vez, o respaldo deles e o ônus sendo deles do que acontecer. E dessa forma nos deixa mais tranquilo para votar e analisar a parte técnica. Então eu, como relator, eu acredito que analisando essa parte técnica, tendo essa manifestação do Executivo, ele deixa nós vereadores, porque o mérito não se discute, né? O mérito é outra situação, é fazer o reperfilamento como já tem sido feito nas outras áreas do município, nas outras ruas. A questão aqui era meramente técnica e eu acho que com essa justificativa, se alguém discorda, eu até compreendo, mas não tem por que a gente complicar nesse momento, porque depois essas obras receberão o tratamento técnico e protocolar necessário de forma específica cada uma, eu acho. Só liga o teu microfone, coleguito. Esqueci de completar, dizendo de que a solicitação ela vem baseada de que deve ser inserido na LDO. E aí depois ele vai ser tratado unitariamente. E hoje então esse número grande de ruas para que seja inserido na lei para a execução no ano que vem. Então, Cristina, acho que a gente fica mais tranquilo tendo esse posicionamento da Procuradoria, né? Então eu considero que está apto para ir à votação. Colega Flávio. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então tá, a comissão decide que o projeto vai à votação na próxima sessão. Projeto de lei 8219, solicita orientação técnica. O projeto, então, ele declara a utilidade pública à Associação Missionária de Beneficência, sem entrar no mérito da questão, só para título de conhecimento e para relembrar, no âmbito da União tem uma lei federal, existia uma lei federal, melhor dizendo, número 91 de 1935, que tratava das regras de concessão de utilidade pública, né? E essa lei ela foi revogada em função da Lei 19.019/2014, que é de abrangência nacional, que é a Lei das Parcerias, e ela é aplicada inclusive para os municípios. Esse novo regimento jurídico que vem com a Lei de 2014 das parcerias é entre o poder público e as organizações de sociedade civil. Então tem regras, tem procedimentos, é basicamente praticamente uma lei de licitações de tanta exigência que existe. E ela deixou de exigir essa declaração de utilidade pública. Então ela não tem mais o porquê de existir, porque deve ter, enfim, para receber algum valor do poder público, ela tem que se adequar à lei 13.000, então. Mas nada impede que seja aprovada, embora há uma desnecessidade de se legislar nesse aspecto, né? Mais uma lei que não precisaria, no meu entender, olhando juridicamente. Mas, vindo aqui, não há nenhum problema para que se vá à votação. Ela vai ter que, então, atender aos requisitos da lei municipal que existe. E, para isso, os vereadores vão ter que analisar os documentos que chegaram até aqui, estão de acordo. Eu acredito que sim, veio de tarde, eu não consegui analisar. Mas acredito que está de acordo com a lei municipal, porque senão o próprio executivo não encaminharia se não tivesse de acordo. Então, analisar os documentos e verificar a relevância dos serviços prestados à comunidade. Seria isso. O relator do projeto é o vereador Jair Locatelli. Eu gostaria de analisar os documentos, mas com relação ao que foi colocado, infelizmente ainda existe alguns órgãos onde essas entidades querem buscar apoio, parceria, recursos, bens, enfim, que exigem essa declaração de utilidade pública. E nós, o Poder Executivo pode encaminhar, ou nós podemos também encaminhar esse pedido para nós, para a Câmara aqui, né, aprovar. Então, eu posso citar até bem claro um exemplo, a Receita Federal, as mercadorias da Receita Federal, ainda hoje, a menos que mudou isso esse mês aí, precisa essa declaração, né? Então, em estando os documentos, como ninguém analisou, para mim pode ir à votação, ou nós analisamos e deixamos para a próxima reunião de comissão, né?
Eu acho que no passado a gente votou um projeto parecido, né? Se não me engano, o Ministério Público também, alguns órgãos estaduais, é o que o Jair falou, ainda exigem por prática, né? Isso. Não sei o que os colegas Mas eu acho que às vezes a gente até aguarda a mensagem retificativa, né? Então, se os documentos estiverem ok, que vá à votação, né? Então, o parecer da relatoria, se não houver nenhum impedimento com relação a documentos, que isso nós podemos analisar logo em seguida ou posteriormente, antes da sessão, vá à votação na próxima sessão. Colega Flávio? Sigo o relator. E eu também sigo o relator, então, estando os documentos ok, o projeto vai à votação na próxima sessão. Seguimos com o projeto 8319. Questão, uma alienação onerosa de bens por meio de leilão. São veículos, gerador de energia, material hospitalar e imóveis em geral. Orientação técnica da Cristina. O projeto, então, é só a análise por vocês do interesse público e deve haver, então, a avaliação e a licitação posteriormente. A avaliação está aqui numa ata. O único detalhe é que a Carol, da Procuradoria, ela esteve há pouco aqui nos avisando que a ambulância de R$30 mil teve algumas reposições de peças e umas trocas de peças nos veículos e que não foi considerado na avaliação. Então, amanhã a comissão vai se reunir e ela vai ver se vai ter alteração ou não no valor em função dessas alterações. E se tiver, vai nos comunicar. Mas isso, claro, não impede que, tecnicamente, até porque quem tem condições de dar os valores é uma comissão com pessoas que têm condições de dizer o valor, enfim, né, da comissão. Então, eu acredito que se vira aí para nós essa informação, né, até na segunda-feira. Juridicamente, não vejo problemas, até porque não se trata da lei para voltar para a comissão, mas da ata. Né. Beleza. Alguém quer se manifestar? Não? Acho que é um projeto mais tranquilo, né? Então, não tem, estando a parte técnica toda de acordo com o que se exige, eu considero que está apto para a votação. O vereador Flávio. Sigo o relator. E o vereador Jair. Sigo o voto. A comissão decide que o projeto está apto para a votação. Seguimos com o projeto 8419, inicialmente já a orientação técnica. Falar do 84 e 85, porque é a contratação de um psicólogo e outro é assistente social, né? E os dois são para a unidade prisional. Os dois têm a mesma justificativa, que é em função de que os profissionais foram remanejados pelo Estado, né? E então a unidade está descoberta de tais serviços. Nós solicitamos documentos comprobatórios desse remanejamento. O que veio até nós foi uma ata, não veio de forma específica, mas também é válida, então, essa informação de que teve uma reunião aqui com a juíza aqui da área criminal e a procurador, enfim, teve várias autoridades reunidas, sendo que a magistrada, então, foi quem sugeriu que fossem os municípios para que os municípios contribuam financeiramente na proporção dos seus pesos. E aí, então, que o prefeito se manifestou no sentido de que será incluído no programa Unidade de Atendimento da Saúde Prisional a contratação desses profissionais. Então, a questão de caracterização da emergencialidade é com vocês a análise, né? Se trata-se de uma situação permanente ou temporária. E o interesse público também nessa situação, o excepcional interesse público, porque não se está contratando via concurso público. No mais, não há problemas para que se vá à votação, porque o projeto ele veio com todos os requisitos necessários. O relator é o vereador Flávio. Então, projeto 84 e 85 é a contratação de um profissional psicólogo e assistente social, né, para atuar nas áreas do presídio, que está descoberto. Então, da minha parte, é tranquilo esse projeto e eu sou favorável que vai à votação. Colega Jair. Vou acompanhar o relator. Eu também acompanho o relator. O projeto está apto para a votação, segundo a comissão. O projeto 85, a Cristina falou junto dos dois, então os dois estão também o teu mesmo voto, né?
acompanhamos, então, o relator no 85, é o mesmo posicionamento, também está apto para a votação. Seguimos com o projeto de lei número 119. É o projeto encaminhado pelo prefeito Mirim. Esse projeto ele foi lido nas sessões especiais realizadas aqui na Câmara nos dias 8 e 9 de outubro de 2019, no programa Vereador Mirim. O programa Prefeito Mirim e o programa Vereador Mirim foram instituídos por meio de Lei Municipal 5.429, da Resolução número 1 e da Resolução de Mesa número 12, todas do ano de 2019. Então, eu peço a orientação jurídica da Procuradoria. Esse projeto, então, ele é mais para comentarmos a respeito da importância dele, até não vou dar uma orientação jurídica, porque é uma minuta de projeto, ele não veio como um projeto mesmo, ele vem mais para nós discutirmos a respeito e sugerirmos, talvez, que viesse como forma de projeto para realmente analisar de forma formal, né? Ele, estando a iniciativa como o prefeito mesmo, ele está ok, né? Ou, enfim, o prefeito assinando, e Guilherme sugerindo a ideia, é um projeto que se possa analisar posteriormente. No momento ele vem como prefeito Mirim, né? Então ele seria um projeto mais fictício, porque a própria resolução e o projeto de lei dos programas, eles não prevêem o andamento em nome, né, dos vereadores, embora a ideia é deles e deve ser dar todo o mérito, enfim, toda a importância. Mas só para comentar mesmo, para nós analisarmos como o projeto em si, inclusive a parte jurídica, para começar ele teria que vir como um projeto de lei, né, com número, assinatura do prefeito, que é a iniciativa dele, mas extremamente importante a iniciativa. Ela dispõe sobre a instalação, então, de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas da rede municipal. Ele vem completo, ele dispõe sobre as situações de que não vai ser instalado nos banheiros, enfim, a questão da privacidade, de que forma as imagens podem ser utilizadas, que não é de qualquer forma, a questão o intuito, na verdade, da segurança, e nem sempre vai acontecer dentro da sala de aula, porque isso vai ser a critério da direção, com a diretoria do Círculo de Pais e Mestres. Então ele vem de forma bem completa, mas então para nós comentarmos e posteriormente analisar de forma formal quando ele vir formalmente. Eu conversei com o Regis hoje, pelo que eu entendi, todos os projetos dos vereadores mirins, né, alguns acabam sendo indicações, outros se enquadram em pedido de providência, vão ser feitos num documento só e encaminhados pela Câmara ao Executivo. Eu acho que esse pode ser, mas a gente pode fazer uma indicação de que seja efetivado o projeto indicado pelo prefeito Mirim, né, que nós acolhemos o projeto e então a gente leva ali como uma indicação, indica o projeto do prefeito Mirim para o executivo, né? Aí já é uma deliberação nossa aqui. Nisso que vai ser encaminhado, vai constar o nome de quem pediu? Do vereador Mirim. É que hoje eu falei com o Regis e daí eu disse para encaminhar das minhas afiliadas, daí ele me explicou que vão ser todos numa vez, né, todo mundo com os nomes, enfim. Para o executivo eu acho que esse vai na carona. Eu achei bem interessante essa forma de ser todos juntos, inclusive, né. Então, mais alguém quer se manifestar? Ah, tá. Daí vai ter todo o trâmite normal. Então tá. Então, nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião da comissão e passo a palavra à colega Marli. Muito bem, boa tarde a todos. Daremos início, então, à reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e de Infraestrutura Urbana e Rural. A reunião ordinária do dia 10 de outubro de 2019. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária de número 23/2019. Aos 3 dias do mês de outubro do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 18 horas, os vereadores Arley Tomazoni, Marli Franck e Ido Roden.
Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 80/19. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 5.426, de 29 de janeiro de 2019, que concedeu reajuste salarial aos servidores municipais ativos e inativos, estatutários, seletistas, pensionistas e contratados emergencialmente do município de Três Passos. Projeto de lei número 81/19. Dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria e execução de obras públicas, que enumera projeto de lei complementar número 8/19, altera o artigo 171 do Código Tributário Municipal, lei complementar número 1 de 30 de dezembro de 1991. Projeto de lei complementar número 9/19. Inclui o artigo 257-A na Lei Municipal número 3.211, de 27 de dezembro de 1995, que instituiu o Código de Meio Ambiente e Posturas do município de Três Passos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 80/19. Esse projeto está aguardando retorno do Executivo Municipal. Projeto de lei número 81/19. Tendo em vista o presente projeto já ter recebido orientação técnica na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, o relator Ido Roden ressaltou que o projeto permanece na comissão para discussão e demais explicações do Executivo Municipal. Projetos de leis complementares número 8 e 9/19. O relator Arley Tomazoni afirmou que os presentes projetos estão condicionados ao recebimento de mensagens retificativas do Executivo Municipal para serem colocados em votação na sessão ordinária na próxima segunda-feira. Votação dos pareceres, aprovados por unanimidade pela normal tramitação do projeto de lei complementar número 8/19. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Ninguém querendo usar a palavra, então coloco em votação a ata. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata, então, aprovada por unanimidade. Um passo para a assinatura dos demais colegas. Dando seguimento, então, leitura sumária do expediente. Parecer prévio do TCE-RS número 20.010, contas do governo dos administradores do Executivo Municipal de Três Passos referente ao exercício de 2017. Projeto de lei complementar número 9/19, projetos de lei números 81, 81/19 e 83 a 85/19. Nesse momento, então, os relatores farão os seus relatórios, análises e proferirão seus votos. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, número 20.010, solicita a orientação técnica do projeto. O projeto, então, ele seguiu todas as formalidades necessárias para a análise de um parecer prévio do Tribunal de Contas, ou seja, ele foi lido em sessão, ficou 60 dias à disposição da comunidade para análise, né, e verificação, e agora, então, passa a análise da comissão. O presente parecer, ele então teve a sua decisão pela regularidade, né, pelo parecer favorável, somente teve uma cientificação para a regularização de alguns aspectos meramente formais, são eles a questão de lei de acesso à informação, que apenas teve parcialmente algumas disposições que não foram cumpridas, mas é bem a questão de detalhes, algumas coisas que não estavam atualizadas, né, e em função também que não estava disposto lá o cargo do beneficiário de uma diária, mas por outro caminho se encontrava lá disponível. Então, mas é bastante o reconhecimento do Tribunal de Contas da questão de que existe, então, a questão de pouco pessoal para poder alimentar esses sistemas e que teve também algumas inconsistências nas informações contábeis, que também é em relação a códigos e indicadores, nada grave. Por isso mesmo que o tribunal, então, considerou que essas infringências
elas não prejudicam o total das coisas que foram feitas de forma correta, né? E que justificam apenas a recomendação ao administrador no sentido de implementação de medidas preventivas e corretivas. Agora, o prefeito vai ser cientificado para apresentar a defesa, querendo, inclusive a defesa oral, no momento em que for colocado em votação. Então, não há nenhum problema para que se vá à votação e está sendo seguido todos os trâmites necessários para tanto. Passamos então para o relator Igor Roden. Pois é, a assessoria jurídica já nos deu o caminho a seguir e na segunda-feira, quando da aprovação, então a gente vai fazer um pouco mais de uma explanação técnica referente ao processo em discussão. O primeiro plano é ver a situação jurídica e o parecer técnico dos membros do TSE. E todos eles no poder, no mando do Aldir, da Letícia, do Roberto e do Ministério Público de Contas, todos eles dizem por unanimidade que nós tenhamos então dar o parecer favorável, recomendando correções corriqueiras, que parece-me que esse padrão que eles têm nos dado cada ano, ele já tem décadas, né? É só um preenchimento por costume, que se diz, recomendamos que seja corrigido pendengas, algo que foi esquecido por querer ou não querer, mas que não cometa mais esses erros, e sempre é feita essa recomendação. E nós, como relator, nós pedimos então que seja encaminhado para aprovação na próxima segunda-feira. Eu acompanho o relator. Também acompanho o voto do relator. Agora vamos analisar então o projeto de lei complementar número 9/19 e queremos salientar que esse projeto recebeu mensagem retificativa do Poder Executivo Municipal. Orientação técnica? Isso é só para lembrar então que veio um esclarecimento das contribuições de melhoria por parte então da Procuradoria-Geral do município, esclarecendo que no entendimento deles não é necessário uma lei para cada trecho, considerando que se trata de uma obra só. Então, é a análise de vocês desse respaldo que tem então dado o Poder Executivo. Relatorito. É o vereador... Desculpa, vereador Arley. Tá bom. Bom, esse projeto de lei complementar, então, já foi discutido na reunião da comissão anterior, né? É a questão do muro, né? Então, nós temos o entendimento que onde não tiver a necessidade de conter a terra, não tem a necessidade do muro. Então, o meu parecer é que vá à votação na próxima segunda-feira, com a sugestão já explanada na outra comissão. Acho que vale a orientação técnica dada na outra comissão, né? Acho que não há necessidade de repetir. Peço desculpas que eu dei a orientação do outro projeto, mas já foi dada anteriormente. Eu também sigo o voto do relator. Da mesma forma. Vamos agora para o projeto número 81/19. Esse projeto teve retorno da Procuradora-Geral do município via e-mail. Então, é esse que a nossa procuradora acabou de explanar. Então, vamos ao relatorido. Nós já havíamos discutido ele anteriormente, né? Então eu incluo aquele depoimento dado anteriormente nessa comissão como pedido de aprovação na próxima segunda. Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho da mesma forma. Projeto de lei número 83/19. Orientação técnica. Já realizada, na verdade, a orientação técnica já foi. Esse é o... Né?
projeto, Passamos para o relator. projeto de lei 8319, então ele trata da alienação de bens, né? Eu vejo que há interesse público e já foi discutido na outra comissão, o nosso popular leilão. Então, meu parecer é que vá à votação na próxima sessão. Da mesma forma. Também acompanho o relator. Agora, então, o projeto de lei número 84/19, né, também já recebemos a orientação técnica. Vamos direto, então, para a relatoria. Vereador Ido. Muito bem, então vou descrever rapidamente sobre os dois, dos quais segunda-feira, na hora da aprovação, aqueles 84 e 85. 85 e 84, né? Eles só Trata trocam o agente no mesmo profissional. Né? Só trocam o agente profissional nos dois projetos, que são emergencialidades, que novamente o Executivo nos pede para sermos avalistas dessa aprovação, e assim o faremos certamente por unanimidade, e dizer de que, em síntese, de que o Estado tem ajudado muito a desorganizar os municípios. Ele tem contribuído imensamente, suplicando aos municípios a serem um agente pagador da despesa do Estado. Isso vem se repetindo anualmente, eu não sei quando isso vai parar. Ou a classe política se adapta a essa desorganização, executivo executivo do Estado pedindo para o executivo do município ser avalista no pagamento de despesas, ou nós se rebelamos. De que forma? Perdendo aquilo que é do Estado em nosso município. Se nós não fôssemos avalistas e pagar funcionários para o Tribunal Eleitoral do Trespasso, para a 86ª, não teríamos aqui em Trespasso, então, o cartório eleitoral. Assim, os diversos órgãos do Estado, e esse profissional da área de assistente social e psicólogo, isso é dever do Estado. Infelizmente, novamente, o município terá que tirar de algum setor da verba, da demanda que seria necessário para a nossa comunidade para atender aos anseios do Estado. Eu encaminho para aprovação e, segundo, a gente faz outras considerações. Eu sigo o voto do relator também, e refere-se aos dois projetos, né, 84 e 85. Isso. Já discutido também, né? Uhum. Eu acompanho o voto do relator. Muito bem, então, dessa forma, encerramos a presente reunião das comissões permanentes, né? Boa tarde a todos.